Opa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do seu amigão Zenezinho. E no vídeo de hoje, que tal a gente contar uma história sobre medo, aceitação, luto, ansiedade e morte? Eu sei que são temas bem distintos, mas confia em mim, eu nunca decepcionaria vocês. Mas antes do vídeo começar, eu gostaria de dar uma palavrinha do nosso patrocinador oficial do canal, que é simplesmente o melhor curso de desenvolvimento de jogos de todos os tempos, o Noniclas. Onde você vai aprender do zero a programar em Game Maker. Game Maker esse que foi a engine utilizada para produzir Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e acredite em mim, se eu quiser eu posso passar horas falando dos jogos que foram feitos por ele. O curso conta com acesso vitalício e mais de 3.000 aulas para você poder assistir. Não gostou do Game Maker? Beleza, tem um módulo exclusivo para Unity, que é a mesma engine que fez Enigma do Medo, Hollow Knight, Cuphead e por aí vai. Durante o curso você vai fazer mais de 10 jogos diferentes para ir praticando enquanto você estuda. Muitos dos alunos já têm seus jogos publicados em diversas plataformas, como Xbox, PlayStation e até mesmo Nintendo Switch. Além de um suporte incrível com o professor, onde ele vai responder todas as suas dúvidas. Além de tudo isso, o curso ainda possui um módulo de Game Jam, que é basicamente uma briga de vários desenvolvedores, e quem fazer o jogo mais irado de todos vai ganhar uma quantia de dinheiro. E sabe qual é a melhor parte? Comprando pelo link aqui na descrição, você pode parcelar o curso em até 12 vezes de R$15,41 ou R$149 à vista. E caso você esteja com preguiça de olhar a descrição, toma! Esse QR Code gigantesco, é só apontar a câmera do celular que ele vai levar diretamente para a página da Noniclas. Tá esperando o quê? Vem desenvolver jogos com a Noni também. Agora, voltando pro vídeo. Antes de iniciarmos de fato nossa história, a gente precisa voltar uns 6 anos atrás, precisamente no dia 27 de julho de 2019. Que foi quando foi lançada a música Bob do Kamaitachi. Na época, essa música explodiu completamente da bolha. Isso tudo porque a música apresentava uma família muito conturbada, com uma mãe drogada e snob, um pai que trai a própria esposa e obriga ela a b****ar todos os filhos toda vez que ela engravidava. E o filho que é normal. Tirando que ele vê o filho do diabo, que, acredite em mim, é o mais sensato dessa história. Esse é o Bob, o filho de um anjinho que foi caído. E ele tem o objetivo simples de cuidar do filho dessa família horrorosa que ele tem. E ele faz isso dando vida aos brinquedos dele, simplesmente fofocando todos os podres da família dele. Eu amo o Bob. Você deve estar se perguntando por que carambas eu introduzi toda essa história do Bob, mas acredite em mim, vai fazer muito sentido. A música inicia com o Kamaitachi cuspindo duas bolotas, uma em formato de coração e outra de caveira, e que porra é essa que eu acabei de falar? FHK, ou Fábrica de Histórias Kamaitachi, é basicamente um universo de histórias criado pelo próprio Kamaitachi, ou como ele mesmo chama, Kamaiverso. Dentro da FHK existem alguns símbolos que regem as histórias, e eles são o coração, a caveira, a faca e o livro. A faca e o livro. O coração representa as músicas românticas ou melancólicas, coisas boas ou reflexivas. É sinal de amar ou chorar. A caveira representa a morte, ou o que te espera depois disso. Algo ruim pode acontecer. Os outros dois não importam por agora, então a gente deixa isso para outro vídeo. Então a gente sabe que a música vai ser fofa com um toque de morte. Faz sentido. A música continua com o que parece a Emily acordando em um quarto de hospital. Tanto pela cama, quanto pelo quadro de aviso na parede, a porta com a fita de pacientes ou a poltrona de espera. A pergunta é, por que a Emily tá no hospital? Quando ela abre a porta, ela dá de cara com um mundo completamente diferente. Cores e seres que ela nunca viu. É quando, de repente, um garoto puxa ela. Medos te fazem crescer. Emily, ter sua presença aqui importa para mim. Talvez se adapte aqui. Digo que já vivi. Agora somos sombras. Que assombra a casa de quem sente, mas não vê. Eu me chamo Bob e você. Olha só quem voltou! Dentro do sono da Emily, o Bob tem como função de guiar ela por meio desse novo mundo. Além disso, ele falou algumas coisas importantes. Agora nós somos sombras, que assombra a casa de quem sente, mas não vê. Bob afirma agora que ambos os dois são sombras, mas o que seria ser uma sombra? Essas sombras conseguem assombrar casas de quem sente elas, porém não consegue vê-las.
Sombra seria algo como fantasmas? Isso quer dizer então que a Emily tá morta? O Bob se apresenta de uma forma bem doce e gentil, assim como uma criança, jurando por tudo que só quer ser o amigo de Emily. Diferente dele, a Emily demonstra relutância e medo desse lugar, e principalmente das coisas que o Bob diz. Viu como com piadas eu sou bom. Sombras eu sei que não tem coração. Viu como com piadas eu sou bom. Sombras eu sei que não tem coração. Bob basicamente confirma nossa teoria que a Emily tá num estado crítico de saúde. Afinal, ela se tornou uma sombra assim como ele. E sombras não têm coração. Talvez ela já esteja morta ou um estado entre a vida e a morte. Bob insiste em fazer a Emily se sentir feliz e confortável nesse lugar. Mostra pra ela que ela pode ser quem ela é de verdade. Que ela pode ser quem ela teme ser. Basta aceitar que ela já se tornou uma sombra. E é isso que a Emily faz. Viu como com piadas eu sou bom. Sombras eu sei que não tem coração. Mas te garanto que logo teu medo passará. Porque se você quiser, eu faço o que for para te salvar do sono. E se você adormecer, farei o que for pra te manter comigo. Bob claramente mostra gostar muito da Emily. Quando ele diz, se você adormecer, confirma que ela ainda não tá morta, com uma clara metáfora de que caso o corpo dela ceda, e aí sim ela acabe morrendo, ele vai querer que ela continue ali com ele. E que se ela quiser, ele vai se esforçar para salvar ela do sono, uma clara alusão à morte. Ou será que é alguém? E se for alguém, quem seria esse sono? A música inicia com o Kamatachi cuspindo duas bolotas em formato de caveira. Caralho, foda. A animação a seguir contém imagens e efeitos que podem causar desconforto visual. Se você é acessível a esse tipo de conteúdo, apenas minimize o vídeo e aproveite o som. A música inicia com um homem até então não apresentado colocando um café em uma xícara. Café esse que tem função de remover o sono da pessoa. Quando a cena volta, a gente percebe que ele tá num hospital, que convenientemente é muito parecido com o da Emily. Ele tá até sentado na mesma poltrona que aparece no vídeo. Além disso, aparecem outras cenas de um soro sendo injetado em alguém, confirmando que ele realmente tá em um hospital. Toda essa cena é montada pra demonstrar que ele tá extremamente preocupado com quem quer que seja que tá nessa cama. E que aparentemente ele tá há muitos dias sem dormir. E quando ele finalmente consegue cair no sono, isso acontece. Do espasmo, na hora do espasmo, porque olhar pro teto é um tédio. Me sinto um pouco desperto. Talvez não seja tão esperto, então sigo sem o sono. A música inteira fala sobre esse homem que tá sendo afetado por esse senhor sono, que faz com que ele sofra de alucinações constantemente enquanto ele dorme. E a gente vai acompanhar de pertinho cada alucinação que ele sofre. No clipe seguinte, a gente enfim descobre quem realmente é esse homem, sendo ele o pai da Emily. Com uma cena bem fofa dos dois em uma lanchonete, comendo um hamburgão da hora. Até repetidamente a gente descobrir que é mais uma alucinação do senhor sono. Quando ele pisca, ele já tá em outro lugar, que é tipo um circo, que a Emily tá lá junto com ele, querendo que eles vão no trem fantasma. Sem o sono aqui me busque, eu paralisei na terra. Sempre quando eu tento dormir, a insônia vem me testar. A música dá a entender que ele tá clamando pela ajuda desse senhor sono, porque aparentemente ele tá há dias sem conseguir dormir, e aparentemente o senhor sono consegue entregar esse sossego pra ele.
Mas a que custo? Porque olhar pro teto é um tédio. Me sinto um pouco. Mas afinal, por que o pai da Emily não tá conseguindo dormir? O que de tão horrível aconteceu com ela que ele tá clamando por ajuda de alguém que é demoníaco e faz ele ter alucinações constantes com coisas horríveis? Teto é um tédio. Me sinto um pouco desperto. Talvez não seja tão esperto. Nessa cena a gente consegue ver exatamente o que aconteceu com ele. Ele estava discutindo com a Emily no meio de uma rodovia, quando de repente um caminhão atropelou os dois. Então, na realidade, ele não tá alucinando. Ele também tá no estado entre a vida e a morte. Só que diferente da Emily, que tá sendo cuidada pelo Bob nesse processo, ele tá sendo cuidado, entre aspas, pelo Senhor Sono, que claramente não é tão bonzinho quanto o Bob. No fim, a gente vê exatamente isso. Uma rodovia, um caminhão e um pai vendo a própria filha morta. Transmissão interrompida. A animação está corrompida devido a problemas de compatibilidade. A central FHK lamenta profundamente o inconveniente e está trabalhando para resolver nessa questão o mais rápido possível. Ficará sob a supervisão de um dos nossos técnicos que urgentemente já foi notificado e assumirá o controle assim que possível. Nesse meio tempo, você será realocado em outra sala de transmissão. Agradecemos sua companhia e paciência. Essa é a história que eu queria contar pra vocês, mas não se acanhem. Vão aqui nos comentários e comentem quais histórias vocês querem que eu traga aqui também. Pode ser de música, jogo, filme, desenho, qualquer coisa eu tô trazendo aqui pra vocês. Não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, eu vou estar aqui deixando embaixo o meu TikTok e o meu Instagram, que eu tô pretendendo voltar com ele e trazer algumas postagens bem bacanas pra vocês. Lembrem também do patrocinador oficial aqui do canal, o Noniclas. Por favor, façam o curso. E por fim, algum de vocês já sabem, mas eu tô com o projeto de fazer um RPG aqui com meus amigos. E eu preciso muito do apoio de todos vocês, então por favor, deixa o like e compartilhe pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá! Porque olhar pro teto é um tédio. Me sinto um pouco desperto. Talvez não seja tão esperto. Então sigo sem o som.